O quanto você estuda a Bíblia, né? O quanto você estuda a Torá. Isso vai ser muito importante para o assunto que nós vamos conversar hoje, né? Yeshua, ele nos traz um conhecimento físico e espiritual sobre um assunto que muitas pessoas desprezam, que é exatamente o aprender e o ensinar. Ele, em um momento em que ele estava sendo tentado pelo próprio Hassatan, pelo próprio opositor, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E nós precisamos compreender essa fala de Yeshua no mandamento que nós vamos tratar aqui hoje, né? Que é a mitzvah de ensinar e aprender, estudar a Torá, né? Estudar a Bíblia. Porque muitas pessoas, elas não vão trazer o valor, elas não vão trazer de fato o valor que as palavras que estão contidas no livro, o que elas trazem para dentro de si, né? Qual o benefício que a pessoa absorve ao aprender as Escrituras. Isso vai ter uma raiz física e espiritual e nós vamos compreender isso aqui hoje. Essa mitzvah, esse mandamento do Criador, a qual Yeshua pronuncia, né, nesse momento, é uma ordenança de Hashem, que está exatamente no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, verso 6, né, que está escrito: e as inculcarás a teus filhos. Né? E aqui os nossos sábios da tradição judaica, exatamente no Sifri, eles vão ensinar que estudar a Torá e ensinar a Torá é uma ordenança do Criador para nós e especificadamente ensinar a nossos filhos, né? E veja, existe uma importância muito grande de você passar esse ensinamento a seus filhos, né? Sobre como foi a vida dos nossos patriarcas, sobre como eles venceram os desafios, os testes divinos, né? Como eles trilharam o seu caminho de elevação espiritual. A Bíblia ela vai ter os exemplos grandes para você passar para seus filhos, né? Tanto é que a Torá ela não esconde o erro dos nossos antepassados, né? Ela não coloca Israel no nível de ascensão espiritual tão grande sem mostrar o caminho que Israel fez no deserto e os erros que Israel cometeu. Como nós aprendemos, o caminho de Israel desde a saída do Egito até o deserto, até a chegada à terra de Canaã, é exatamente o caminho da alma do homem desde que nasce, desde que sai do jugo do Egito espiritualmente e trilha o seu caminho até o seu objetivo. A estrada para essa pessoa, ela trilha um caminho que muitas vezes se defronta com Lashon Hará, como os nossos antepassados tiveram, com idolatria, como aconteceu com o bezerro de ouro, com raiva, como aconteceu com o próprio Moshe Rabbeinu, né? Com intrigas, né? De Miriam falando com Aharon sobre Moshe. E então, a Bíblia, a Torá, ela vai ter o conteúdo exato que a pessoa precisa. E veja, a Torá se garante. Se a pessoa leu o conteúdo e não absorveu, a falha é dela. A falha não é da Escritura. A falha é dela. Porque a Torá se garante em todos os seus ensinamentos. Então nós temos essa ordenança do Deus de Israel, do nosso Deus, de ensinar e estudar a Torá, né? Você só pode ensinar a partir do momento que você aprende, né? E inculcarás a teus filhos, o verso diz, né? Você deve ensinar a seus filhos.
e primeiro os seus filhos biológicos, né? E até uma reflexão que eu trago até você é qual é o tempo que você está dedicando a passar esse ensinamento. Porque a Torá é alimento para a alma, é alimento para a alma. Yeshua, ele nos fala, no que eu disse, quando está sendo afrontado por Hassatan, pelo opositor, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim. E então, se eu tenho um filho, eu tenho uma criança, né? Hashem me abençoou com uma criança, com um filho, e eu dedico a ensinar a ela 5, 10 minutos do dia sobre a Bíblia, eu tenho uma alimentação muito ruim, muito ruim. Porque, veja, se você ficar sem comer, sem jantar e sem almoçar, sem tomar café, você se sente fraco, né? Você se sente uma pessoa que está prestes a desmaiar. E esse sentimento de fraqueza, né, de você estar prestes a desmaiar, é exatamente como a Cabala nos ensina, o momento em que a alma ela começa a querer se descolar do corpo, né? Que a pessoa, a alma começa a descolar ao ponto que o fim, né, o resultado final de uma não alimentação durante muitos dias é a morte. Então, trazendo essa visão para o mundo espiritual, que existe, né, uma não alimentação dos assuntos divinos resulta em uma morte espiritual, porque nós precisamos nos alimentar, você precisa se alimentar. E a não alimentação, a não absorção desses ensinos diariamente faz com que você tenha problemas com sua alma, assim como você ter uma alimentação ruim, você tem problemas de saúde, né? Uma pessoa que come muitas comidas gordurosas, ela vai ter problemas mais à frente relacionados à saúde, né? O colesterol vai estar alto, você vai ter muitos problemas que são desencadeados com uma alimentação ruim. E da mesma forma, uma alimentação espiritual que não é feita da forma certa, que você não possui ali uma absorção, uma quantidade necessária para a sua vida, você está tendo uma alimentação ruim. Uma alimentação ruim. E esse é o problema. Esse é o problema que nós encontramos nas famílias atualmente. Porque o pai e a mãe não se preocupam em estudar a Bíblia, não se preocupam em ler a Torá. E assim, os filhos não recebem do pai e da mãe aquela alimentação espiritual. E então você tem uma família inteira com um problema de alimentação espiritual muito grande, muito grande. E é por isso que o verso ele está dizendo, e inculcarás a teus filhos, né? Por isso que o verso está dizendo isso, porque primeiramente o pai e a mãe precisam se alimentar espiritualmente, aprender sobre a Bíblia, aprender sobre o Criador, se alimentar espiritualmente e passar essa alimentação espiritual para seus filhos. Isso é muito importante. E é isso que Yeshua está nos dizendo aqui, né? Yeshua ele está nos ensinando, apesar de ser um momento de uma afronta,
que, veja, para você enfrentar os seus inimigos, sejam físicos ou sejam espirituais, bom, os físicos você se alimenta de comida, com os espirituais você se alimenta da palavra de Deus, exatamente da palavra de Deus. E como na alimentação você tem problemas de saúde se você não comer bem, se você não se alimentar bem, da mesma forma acontece no espiritual. E são essas ações de não alimentação que resultam em problemas emocionais, né? Depressão, pessoas que não conseguem sair de lacunas de tristeza, de baixíssima autoestima e muitos outros problemas emocionais por conta de uma má alimentação espiritual. E é exatamente isso. O corpo pede, a alma clama por uma alimentação espiritual, mas não recebe. E então a pessoa se pergunta, mas não era para eu já estar morto espiritualmente? Não era para eu já estar morto espiritualmente? Porque eu não leio a Bíblia há muito tempo, porque eu não estudo há muito tempo. Então já era para eu estar morto espiritualmente. O que está acontecendo então? Isso que ele está falando é mentira. Eu vou trazer um conhecimento a você agora. Olha, se você não está se alimentando da Bíblia, da Torá, você está se alimentando de outra coisa. E eu vou ensinar para você. Veja. Nós vamos ter, durante a nossa vida, absorção de conteúdos inimagináveis, né? A tecnologia trouxe para nós conhecimentos que, se nós não tivéssemos a tela de um celular, talvez passasse a vida inteira e você não saberia, né? Acontecimentos do outro lado do mundo que, se você não tivesse a internet, você não saberia. Então você tem uma absorção grande, muito grande, durante todo o dia, de diversos conteúdos, conhecimentos que você absorve, que você vê, que você ouve. E olha que interessante, né? Você absorve todo esse conteúdo. Assim como se você estivesse lendo a Bíblia, você também absorve aquele conteúdo. E é aí que está a raiz dos problemas emocionais. A pessoa se alimenta de vídeos, se alimenta de conversas frívolas, se alimenta de coisas que fazem mal à sua alma, é uma alimentação ruim, né? É o que entope as veias espirituais dela. Exatamente isso. A pessoa, ela não se preocupa em ter uma alimentação espiritual kasher. Ela está absorvendo tudo que a internet traz a ela. E essa alimentação ruim traz defeitos espirituais. Porque você vai ser alimentado durante todo o dia com mensagens de ostentação, mensagens de tragédia, mensagens de coisas ruins. E quando você separa um tempo para estudar a Bíblia, que é o alimento da sua alma, que é o alimento do seu corpo, o que seria, na analogia, os legumes e as verduras, você come somente um pouco, mas relacionado aos alimentos gordurosos, nessa analogia você come muito. Shalom, shalom, meu amigo, seja bem-vindo. E esse é o problema. Esse é o problema. Porque exatamente o verso ele está nos ensinando, você deve aprender e ensinar. E agora a pergunta que eu faço, qual o ensinamento que você está passando para os seus filhos? Quais são as atitudes que você está passando para ele? Essa alimentação está saudável ou essa alimentação está ruim?
E nós vamos mais profundo nisso, saindo um pouco da esfera da família, que é a prioridade, mas saindo dessa esfera, você vai entender uma coisa muito importante. A partir do momento que você começa a ensinar uma pessoa sobre a Bíblia, ensinar uma pessoa sobre a palavra de Deus, você se torna um pai espiritual, né? Você trouxe aquela pessoa para um nascimento espiritual, o mundo se abriu para ela. Ela não conhecia o Criador até você ensinar sobre o Criador. Ela não conhecia Yeshua até você ensinar sobre Yeshua. O mundo se abriu para ela. Ela é como uma criança e ela quer brincar, ela quer gastar energia, ela quer correr. A sua empolgação é muito grande porque esse mundo veio para ela e ela conheceu o seu Criador. Mas ela conheceu o seu Criador através de um pai espiritual. A pessoa que apresentou para ela isso. E olha, o ponto crucial do que nós estamos falando aqui hoje, nessa manhã. A pessoa traz o conhecimento sobre o Criador, traz o conhecimento da Bíblia, traz tudo para essa pessoa, faz essa pessoa nascer, mas durante o seu desenvolvimento alimenta mal. Traz conteúdos totalmente quebrados, né? Isso é muito ruim. Então a pessoa, ela começa a crescer dentro do mundo espiritual com uma alimentação ruim, um desenvolvimento ruim e começa a ter ideias corrompidas do que é o mundo espiritual, do que é a Bíblia, do que o Criador quer para o mundo. Começa a ter ideias diferentes, totalmente contrárias à Bíblia. Por quê? Porque ela está tendo uma alimentação espiritual ruim. Exatamente. Assim como uma pessoa, se ela não comer legumes e verduras, se ela não absorver vitamina C, ela fica resfriada. Quando nós tratamos de assuntos espirituais, a Bíblia, a Torá, ela vai trazer assuntos específicos para áreas da alma específicas. Quando a Torá fala de amor, ela está tratando da área da alma em que se concentra o amor, o sentimento de amor, o sentimento de amar outra pessoa. Quando a Torá está tratando sobre justiça, sobre ser justo, honesto, está tratando numa área da alma em que trata sobre honestidade. Se você ser uma pessoa verdadeira. E então, se eu não tenho, ou vamos colocar outro exemplo, se eu tenho alimentação somente no amor, somente nessa área, mas relacionado à justiça, eu não me alimento, eu tenho uma fraqueza espiritual. Então você precisa encontrar o equilíbrio da alimentação, que é o que você faz na maioria das vezes em que você busca uma alimentação saudável. Você procura a quantidade certa de legumes, de verduras, né, para que o seu prato esteja num teor calórico bom. E então, a pessoa, quando nós tratamos do assunto espiritual, dos ensinos espirituais, ela foca somente em um assunto, deixando de lado os outros assuntos que vão tratar as outras áreas espirituais da sua vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos que são tratados com todos os ensinos da Torá. E é por isso que a Torá, ela é estudada todos os dias, com as aliot, com as parashot, porque ela está dividida em porções que a pessoa precisa se alimentar para tratar todas as áreas da alma. E é exatamente isso. Você não pode somente viver de cenoura, você não pode somente viver comendo maçã, você precisa de todos os alimentos.
para você passar uma boa alimentação, para você passar um bom ensino. E por isso que a mitzvah de ensinar está escrito: inculcarás a teus filhos, porque tanto as pessoas que você ensina a Torá como seus filhos biológicos são seus filhos e eles estão recebendo de você essa alimentação espiritual que você está passando, na forma como você está se alimentando. Isso é o problema que nós temos na nossa geração. As pessoas, às vezes, focam em um determinado assunto, como, por exemplo, a prosperidade, que é o que é muito falado atualmente em ser rico, e esquece de aprender sobre generosidade, sobre um assunto que a Torá vai tratar na alma da pessoa em ser bom para com o próximo, em ser generoso, em que a pessoa vai tratar doenças espirituais e emocionais relacionadas com a generosidade. Doenças emocionais que a pessoa ela não quer dialogar com outras pessoas, coisas que infelizmente o corpo humano, a mente e a emoção, elas desenvolvem através de uma má alimentação. Então, nós estamos entendendo aqui que essa mitzvah, esse mandamento de aprender e ensinar a Torá, você precisa ter atenção no que você come, no que você se alimenta, aquilo que você está se fortalecendo está em equilíbrio, o seu prato está ali dividido da forma calórica certa, e passar isso para quem está recebendo. E como eu disse, se você se alimenta de todos os conteúdos que a internet, a televisão, o celular vai proporcionar para você, numa escala de 80%, e você separa 20% para o estudo daquilo que é bom para a sua alma, olha, a sua alma ela está tendo uma alimentação tão pequena, mas tão pequena que é um milagre a pessoa estar com uma força divina. É um milagre a pessoa conseguir interpretar acontecimentos de forma espiritual, porque ela está tão fraca. Assim como um corpo que, se a pessoa somente tomar café de manhã e não comer nada durante o dia, a pessoa vai começar a ter vertigem, vai começar a ver tudo escuro, ela não vai conseguir andar de forma tranquila, vai ter que se apoiar nas paredes para não cair. É da mesma forma, né? É necessário você ter alimentação boa, é necessário você aprender bem para poder ensinar bem, tanto aos filhos físicos como aos filhos espirituais. Aquela pessoa que você apresentou a Torá, você fez ela nascer, você fez ela crescer, desenvolver dentro dos assuntos divinos, né? Você apresentou para ela o Criador dos céus e da terra. Agora você precisa e tem a responsabilidade de ensiná-la bem, de trazer para ela um ensino bom, né? E você precisa começar pelo básico, né? Algumas pessoas se preocupam em trazer um conhecimento espiritual para as outras, de coisas que a pessoa vai ficar maravilhada, com os olhos arregalados. Olha, eu não sabia que o mundo espiritual acontecia dessa forma. Quando nós sabemos que num prato de uma pessoa, o feijão com arroz também é muito importante, né? O feijão é um alimento que traz muitas coisas boas para o corpo, né? E exatamente esse feijão com arroz é exatamente o literal do que a Bíblia está ensinando para a gente, que muita pessoa deixa de lado e quer trazer suas próprias interpretações pessoais sobre determinados assuntos e dizer: eu interpretei assim, eu acho que é assim, é dessa forma que eu vejo. Veja, a Torá, a Bíblia, ela se garante em toda a sua literatura, ela se garante.
Se a pessoa não compreendeu, a falha é da pessoa, não da Torá. Isso é bem claro. Hashem entregou ao povo de Israel, através de Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai, o caminho para a vida, o caminho para a absorção da vida, para você alcançar a vida. Hashem não entregou um caminho falho de dificuldades, pelo contrário. Ele deu a receita. Olha, se você comer feijão, arroz e colocar algumas cenourinhas aqui no canto, algumas alfaces, você comer algumas maçãs, algumas laranjas, você vai ficar bem, você vai ter uma vida boa. E é exatamente isso que o caminho do povo de Israel no deserto representa: momentos de alimentação boa e momentos de alimentação ruim. O povo de Israel passa pelo dilúvio, passa pela grande Tevilá, pelo grande batismo, quando eles passam por dentro das águas, eles são renovados, têm a sua vida renovada e começam o seu caminho espiritual. E você vai ver em diversos momentos, milhares de momentos, se duvidar, Hashem falando com o povo, trazendo. E conforme a própria Torá nos ensina, Moshe Rabbeinu estava a todo momento ensinando o povo, trazendo alimento para o povo. Mas há momentos em que o povo falha. E olha que interessante, esses momentos são exatamente momentos específicos em que algo aconteceu. Em que algo aconteceu. Pessoas dentro do povo que possuíam uma falha espiritual, Você tem, por exemplo, na paraxá dessa semana, Pinhas, que ele cessa, por conta do seu zelo, uma praga que estava matando todo o povo, por conta de um príncipe da tribo de Shimon, que se deitou com outra mulher. Você tem exatamente dois aspectos, duas pessoas, uma pessoa que se alimenta da Bíblia, se alimenta da palavra de Deus, em zelo, em temor ao Criador, e uma outra pessoa que se alimenta, eu não sei do que na época, mas que ela não ligou para o que iria acontecer com as suas ações, ela não se incomodou. Exatamente, ela não se incomoda. E essa má alimentação, ela exatamente traz isso, a pessoa não se incomoda com aquilo que é contrário à criação. Ela não se incomoda com aquilo que nitidamente está contrário à ordem do Criador. Para ela é normal. É normal. Isso está exatamente errado. É errado. Você precisa ter na sua mente a convicção do que é certo, do que Hashem falou, do que o Criador falou, isso é certo, e do que Hashem falou, isso é errado. E ponto. E ponto. Você não deve ter a sua mente corrompida e, infelizmente, essa corrupção, essas ideias corrompidas vêm de uma alimentação ruim, de tudo que, infelizmente, a tecnologia traz, essa alimentação que você recebe, E agora nós temos diversas pessoas que ensinam, diversas pessoas que trazem conteúdos bíblicos dizendo para você, olha, você é o centro do mundo, você tem o mesmo valor de Mashiach, você você é uma pessoa grande, quando na verdade as escrituras dizem, olha, se arrependa, volte em Teshuvá, volte em arrependimento. Ideias totalmente contrárias, Você vê o próprio exemplo de Moshe Rabbeinu, que era um homem mais humilde. E se você não compreende que a humildade, que é o caminho para a ascensão espiritual, a pessoa se corrompe. E essa é a questão, porque você vai se alimentar de tudo isso e vai passar isso para os seus filhos. Vai passar isso para os seus filhos. Tanto os filhos físicos como os filhos espirituais. Você vai passar tudo isso. E é por isso que você precisa ter uma alimentação espiritual kasher. Você precisa aprender da forma certa. Você precisa absorver da forma certa para passar isso para os seus filhos da forma certa.
e precisa dedicar a sua energia para o seu filho, em que pelo menos, o nível de absorção dele seja 50% Torá e 50% outros assuntos. Pelo menos. Isso vai exigir de você muita coisa, mas é isso que o verso da Bíblia nos fala, que é: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Olha, você ensinar uma criança a percorrer um caminho, você vai percorrer esse caminho com ela. Então você também vai andar, você também vai suar, você também vai caminhar o mesmo caminho que ela está trilhando. Você vai fazer o mesmo caminho que você fez de novo, exatamente assim. Só que dessa vez você está guiando outra pessoa. E essa revisão é boa. Todos os anos nós revisamos o mesmo assunto, as mesmas parashot, porque nós precisamos disso, nós necessitamos dessa revisão. Tem coisas que nós deixamos passar e acontece, né? Exatamente, o Shema nos lembra dessa mitzvah diariamente. Assuntos que nós deixamos passar, né? Pois bem, é muito importante nós entendermos que precisamos aprender da forma certa e ensinar da forma certa e ensinar bem. Não coloque as suas interpretações pessoais. Eu acho que é dessa forma, talvez seja assim. Tome cuidado, né? Os nossos sábios ensinam, e existe um sábio da nossa tradição judaica, a qual não me lembro o nome agora, que ele dizia: olha, Senhor, todo dia de manhã, Hashem, que eu não diga que é Torá quando não for Torá, e que eu não diga que não é Torá quando for Torá, que eu não diga nada contrário à sua palavra, que eu não ensine coisas das quais as pessoas vão se corromper, porque o Pirkei Avot ele vai trazer isso para os mestres, né? Para aqueles que ensinam. Olha, cuidado com a água que você bebe, que não seja uma água corrupta, porque você vai beber dessa água e os seus discípulos vão beber dessa água e os discípulos dos seus discípulos vão beber dessa água, então você tem uma geração totalmente corrupta, com ensinos todos errados. Né? E nós vemos isso em diversas gerações anteriores, né? Gerações onde um rei colocou uma estátua de idolatria dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo. Né? E é exatamente isso que nós devemos focar na geração que nós estamos, uma geração, infelizmente, de um baixíssimo nível espiritual, onde falar da Bíblia não é um assunto simples, mas um assunto de salvar vidas. Salvar vidas, literalmente. Você fala da Bíblia, você está salvando uma vida de uma geração baixíssima espiritualmente, onde você tem muitos conteúdos contrários ao Criador dos céus e da terra. Você está salvando uma vida. E então você precisa salvar essa vida da forma certa, com os procedimentos médicos certos, né? Da forma certa. Bem, Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Bendito seja o Eterno para todo sempre, amém ve amém. Encerramos essa live por aqui. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. Dê um dia maravilhoso para todos vocês. Essa live ela vai ficar salva por 24 horas aí para, se assim desejarem, assistirem, reassistirem e também colocarem seus comentários. Podem ficar à vontade. Vai ficar salva. Pode ficar tranquila que a live vai ficar salva aí e acredito que seja um conteúdo muito bom. Bem, Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Bendito seja o Eterno para todo sempre. Amém ve amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Vai ter sim. Shalom, shalom. Um ótimo dia para todos vocês. Muito obrigado. Shalom, shalom.